deposição do presidente Vargas pelos comandantes das Forças Armadas em 1945 encerrava o ciclo do líder da Revolução de 30, que instituiu no Brasil, dentre outras coisas, o voto secreto, o voto feminino e as leis trabalhistas. Aquele familiar retrato presidencial é retirado de todas as repartições públicas. Nas eleições presidenciais que se seguem, disputam dois chefes militares que atuaram na deposição de Vargas. Este, sem outra opção, apoia o seu ex-ministro da Guerra, o general Dutra, que facilmente ganha a eleição do brigadeiro Eduardo Gomes, este de perfil mais elitista e americanista. Contudo, Dutra fez um governo antitrabalhista, americanista, anti-esquerdista e nas eleições seguintes, Vargas, disputando desta vez pelo Partido Trabalhista contra o mesmo brigadeiro, tem uma vitória consagradora. Em seu discurso de posse, o líder dizia: "Trabalhadores do Brasil, hoje vocês têm um amigo no governo, amanhã vocês serão governo." Nas ruas, o povo cantava a marchinha de grande sucesso. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Mas aquela feliz relação governo-povo terminaria em uma grande tragédia. O criador da Companhia Siderúrgica Nacional, da Vale do Rio Doce, da Petrobras, da Eletrobras, teria o seu primeiro choque com o golpismo antitrabalhista quando seu ministro do Trabalho, João Goulart, Jango, aumentou o salário mínimo em 100%. Veio o Manifesto dos Coronéis, que já na época de 64 já seriam generais, exigindo a saída do ministro Jango. Conciliador, Vargas aceitou a saída de Jango, porém manteve o aumento do salário. Com isso, as pressões do empresariado através da imprensa e dos militares de alta patente foram crescendo. A pretexto de um inquérito policial militar decorrente da morte de um major da aeronáutica, em 1954, veio a invasão militar do Palácio do Presidente, o desrespeito à sua autoridade e a articulação do golpe. Para evitá-lo, Vargas, o grande estadista, que colocava as questões de Estado acima da sua própria vida, vai para o sacrifício, se suicida e com isso desarma o golpe iminente, adiando-o para 10 anos mais tarde. Ao ódio respondo com perdão, e aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Sempre sob a ameaça de golpe das forças a serviço do grande empresariado, tem lugar a eleição seguinte, em que Jango, o candidato dos trabalhadores, para garantir o respeito aos resultados das eleições, aceita o papel menor de candidato a vice, mas é o grande propulsor da eleição do presidente Juscelino Kubitschek. E, de fato, na disputa com outro militar, o general Juarez Távora, antitrabalhista e favorável à entrega do petróleo à exploração americana, JK é vitorioso, mas com menos votos que o seu vice. Na época, os votos para presidente e vice eram separados. O popular JK também enfrenta tentativas de golpes militares, sempre generosamente anistiando os golpistas, a fim de assegurar a tranquilidade democrática. E vê o seu candidato nas eleições seguintes, o austero general Lott, perder para um tal de Jânio Quadros, de aparência revolucionária, que prometia varrer a corrupção do país, atribuída ao governo de Juscelino Kubitschek. Mas Jango, o candidato do Partido Trabalhista, campeão de votos, embora do lado oposto, também foi eleito com Jânio. Ganhando com promessas falsas, Jânio se revela um fracasso no governo, renuncia e com isso leva as forças do grande empresariado a novamente induzirem os militares a uma tentativa de golpe, a fim de impedir a posse de Jango. Porém, Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, outro campeão de votos, levanta o povo do seu estado através de uma cadeia de rádio, a cadeia da legalidade, que se alastra por todo o Brasil. Os parlamentares, já naquela época mais sensíveis aos interesses do empresariado que aos interesses dos trabalhadores, decidem ignorar a Constituição e mudam o regime de presidencialista para parlamentarista. Ou seja, Jango toma posse como presidente, mas quem governa é o parlamento. Conciliador, Jango aceita a limitação de poderes que lhe foi imposta. O parlamentarismo se revelou um desastre.
Foi convocado um plebiscito e o povo, com mais de 90% dos votos, restitui os poderes a Jango. Porém, os golpistas conspiravam e a vitória do Partido Trabalhista e seus aliados nas eleições parlamentares seguintes convenceram o grande empresariado que eleições só lhe trariam problemas. E veio o golpe final, em que, como diria Vargas, a campanha dos grupos internacionais, subintentes Estados Unidos e seus aliados, aliaram-se aos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A alegação desta vez apresentada para um golpe que trouxe um longo período de ditadura foi que a democracia estava ameaçada pelos campeões do voto,